Olá, pessoal. Bem-vindos novamente à nossa aula do curso de Química Orgânica 2. E essa é a nossa quinta aula. Vamos continuar falando sobre substâncias carboniladas 2. Apresento novamente a bibliografia para vocês, sempre lembrando que vocês podem usar qualquer uma dessas que estão aí. E que eu, para preparar a aula de vocês, eu sempre me baseio no livro da Paula Bruce. Então, para relembrá-los, na aula passada, nós vimos reações de aldeídos cetonas com reagentes de Grignard, com hidretos, com acetileto, e nessa aula a gente começa então falando agora de reação de aldeídos cetonas com oxigênio nucleofílico. E um dos exemplos é adicionar água, né, ao aldeído ou cetona. Quando a gente adiciona água, aldeído ou cetona, nós formamos o que se chama de hidrato ou gendiol, mas famosíssimo como hidrato. E o que é o hidrato? Hidrato é a molécula com dois grupos hidroxila no mesmo carbono. A maioria dos hidratos são instáveis. Então, olha só, esse aqui ó, é o caso de hidrato, daí também a palavra não é, carboidratos. Então, aqui no mesmo carbono, dois grupos hidroxila. Isso é essa substância, né, esse grupo, essa função é chamada de hidrato. E a gente vai ver o mecanismo e a estabilidade desses hidratos. Bom, aqui está. Então, como a gente já sabe, água é um nucleófilo fraco. A gente viu lá também para o ataque da água para substâncias da classe 1, né? Então, e agora estamos falando das substâncias da classe 2, que a reação com água leva a um hidrato, utilizando então um oxigênio nucleofílico, né? Aqui, ó, esse é o oxigênio nucleofílico. Muito bem, então, como é um nucleófilo fraco, é necessário fazer o que primeiro? É catalisar. E nesse caso, essa é uma reação catalisada por ácido. Se é uma reação catalisada por ácido, como nós já vimos, ocorre primeiramente no mecanismo a protonação, né? Então, aquela protonação que a gente conhece, protona carbonila, aqui tá, então, sempre um equilíbrio dinâmico, né? Aí sim, ao ataque da água, essa carbonila protonada abre, e aqui nós temos agora um intermediário tetraético que está protonado. Uma outra molécula de água retira esse próton que está aqui, e nós temos então a formação do hidrato. Vejam vocês que durante todo o processo, então nós teremos no sistema, né, 42% aproximadamente de aldeído, nesse caso, e 58% de hidrato. Ou seja, é um mecanismo, por se tratar de um nucleólico fraco, é também um mecanismo em que pode haver todo o retorno para a formação do aldeído. Então, por isso, uma quantidade bem parecida aqui já do aldeído e do hidrato, né? Então, não é uma reação que fornece um rendimento altíssimo, né? Pelo menos um pouco mais de 50% de formação do hidrato e aqui o ácido restituído. Nesse slide, nós podemos observar o valor da constante e o rendimento de vários hidratos formados usando cetonas e aldeídos. Então, o primeiro caso, por exemplo, é uma acetona e depois estabelecido o equilíbrio, nós temos apenas presente 0,2% de hidrato. Todo o resto continua sendo acetona. Ou seja, acetona, no equilíbrio, nós temos muito mais reagente que produtos. E isso é traduzido também no valor da constante de equilíbrio, né, que é de 2 vezes 10 a menos 3, uma constante de equilíbrio bastante baixa. Já quando a gente substitui um grupo CH3 por um grupo pelo átomo de hidrogênio, na reação com água, a gente vai ter 58% de hidrato e contra 42% do aldeído, que é a reação anterior que eu mostrei, né, no slide anterior. E a constante de equilíbrio, o valor da constante de equilíbrio é de 1,4, que também é coerente com aquilo que a gente já viu lá em Química 3, né? Que diz o seguinte, quando o valor da constante é próximo de 1, significa que nós temos quantidades muito próximas de produtos e reagentes. Ok.
Agora, fazendo mais uma troca, trocando esse grupo CH3 por um outro átomo de hidrogênio. Então, nós chegamos ao formaldeído, que é o aldeído mais simples que existe. Verifique agora que na reação com água, a quantidade de produto formado é muito grande, quase 100% de reação, restando apenas 0,1% do reagente, e também traduzido no valor da constante de equilíbrio, que é de 2,3 vezes 10 a terceira. Se nós compararmos a constante de equilíbrio da primeira reação com a constante de equilíbrio da terceira, nós verificamos que a última é em torno de 1 milhão de vezes mais favorável que a primeira. E por que isso acontece? Porque está acontecendo essa diferença nos valores da constante de equilíbrio. Isso nós vamos estudar agora na sequência. A resposta é que a constante de equilíbrio de uma reação depende das estabilidades relativas dos reagentes e produto. Nós vimos já na outra aula a respeito de estabilidade e de reatividade de aldeídos e cetonas. Então, vimos que a cetona comparado ao aldeído, ela é muito mais estável. Então, aqui ó, tem a cetona, então ela tem muito menos tendência de reagir, justamente até por conta do volume apresentado pelas metilas. Então, ou qualquer outro grupo, né, alquila mais volumoso. Já com o acetaldeído, essa estabilidade diminui e com o formaldeído diminui menos ainda. A gente verificou, inclusive, que o aldeído é o mais reativo de todos, né? Além disso, o hidrato formado é menos estável. Então, o hidrato formado por essa acetona é menos estável que o hidrato formado pelo acetaldeído que pelo hidrato formado pelo formaldeído. E a explicação está exatamente aqui, olha. Então, aqui nós temos a acetona que irá reagir, né? Entrará uma molécula de água e para formar este hidrato. Verifiquem aqui, ó, como a proximidade dos grupos metila, o efeito estérico que aqui é causado. Então, a formação desse hidrato é desfavorável, porque o hidrato é instável. Então, se vai formar um produto instável, a reação é desfavorável. Então, repetindo, acetonas são mais estáveis que aldeídos, porque os seus hidratos são menos estáveis que os hidratos de aldeídos. Ok, então vimos que adicionar água a um aldeído ou uma acetona leva a um hidrato. Agora a gente vai ver pelo mecanismo muito parecido, na verdade o mesmo mecanismo, o que acontece quando nós adicionamos álcool a um aldeído ou a uma acetona. Aqui tem um esquema, depois a gente vai ver o mecanismo. Nós temos um esquema começando com metanol, adição de metanol a um aldeído. Então, no primeiro momento, aqui é, né, um equilíbrio, mostrando que está em meio ácido, né? De novo, repetindo, HCl é um ácido inorgânico, então significa que essa reação está sendo feita em meio ácido. Isso significa que para começar o mecanismo, nós protonamos a carbonila. Muito bem. A primeira molécula de álcool aparece aqui, ó, adicionada aqui. Quando era água, nós chegávamos aqui, tinha um outro grupo OH, que era então o hidrato. Aqui, como nós temos agora um grupo éter, verifiquem que esse aqui é a função éter e a função hidroxila, a função álcool. Isso é chamado de M-acetal. Mas vamos continuar que vocês vão entender melhor. Se eu coloco mais uma molécula, continuo adicionando metanol, então agora eu tenho, em vez do hidrato, né, que são duas moléculas de OH, dois grupos OH no mesmo carbono, eu tenho dois grupos éteres no mesmo carbono. Isso é chamado de acetal. Quando eu só tenho um grupo éter, ele se chama M-acetal, ou seja, metade acetal. Quando eu tenho os dois grupos éteres no mesmo carbono, acetal. E o A vem de onde? Vem do aldeído, ok? O mesmo raciocínio para a cetona. Se eu estou reagindo cetona com o álcool agora, então eu vou formar primeiramente, com a primeira molécula de álcool, eu vou formar o M-cetal.
continuo com a adição, vou formar agora o cetal. E cetal não tem o A porque veio de cetona. Aqui o acetal porque veio de aldeído. Mas, Shirley, como eu vou conseguir continuar a reação se você já mostrou para a gente que a reação, aqui não tem mais carbonila para adicionar uma outra molécula de álcool? Como que eu vou conseguir chegar ao cetal? É isso que eu vou mostrar para vocês no mecanismo. E o mecanismo está aqui. O mecanismo de adição de um álcool a um aldeído ou cetona é sempre o mesmo, né? E esse mecanismo também sempre catalisado por ácido. Então, aquilo que a gente já conhece, que a gente já tem visto desde o começo, quando tem um mecanismo catalisado por ácido, nós fazemos primeiro a protonação da carbonila. Então, está aqui o ácido, que está representado por Hb+, a gente protona a carbonila e depois tem o ataque, então, nucleofílico, nesse caso aqui, do metanol, do álcool. Acontece o ataque, a dupla abre e aqui nós chegamos então ao intermediário tetraédrico protonado. Uma base retira esse próton, que pode ser uma própria molécula de etanol, e nós chegamos, portanto, ao M-cetal. M-cetal é aquela substância que nós temos a hidroxila e o éter. Então, se a gente continua a protonação, então esse grupo hidroxila retira um próton do ácido, nós chegamos nessa fase aqui que eu disse para vocês no outro slide, num slide lá na aula 4, dizendo que nucleófilos que contenham oxigênio ou nitrogênio podem sofrer uma reação de adição-eliminação, que eu vou relembrar aqui com vocês. Olha só. Então, eu disse aqui que se esse Z for oxigênio ou nitrogênio, o par de elétrons aqui desse grupo pode restituir a dupla e eliminar uma molécula de água, caso seja possível. Então, nós chegamos de novo aqui, olha, nós chegamos à formação de uma C dupla N ou C dupla O+. Nesse caso aqui é exatamente no nosso caso, eliminando uma molécula de água. É exatamente esse caso que nós temos aqui, ó. Então, aqui nós temos um oxigênio, que foi um oxigênio nucleofílico, que causou esse ataque. Então, nessa fase aqui do mecanismo, como teve essa formação dessa molécula de água protonada, esse par de elétrons desse oxigênio consegue restabelecer a dupla e eliminar essa água que está aqui. Ou seja, nós chegamos aqui agora, então, numa carbonila protonada. Carbonila protonada é uma carbonila ativada, né? A gente já viu isso. Então, uma outra molécula de álcool pode atacar, pode e vai atacar essa carbonila, ataque nucleofílico. De novo, essa dupla abre. Nós temos, então, agora aqui, digamos, um cetal protonado, então uma base, de novo, pode ser uma molécula de metanol, retira esse próton e nós chegamos então ao cetal. Então, esse mecanismo, em condições normais, nós pararíamos aqui. Mas por ser o fato de ser um oxigênio, ou se fosse um nitrogênio, também isso poderia acontecer, há a possibilidade dessa protonação e essa dupla ser restituída, eliminando essa molécula de água. Por isso, é uma adição, é uma reação de adição e eliminação, porque elimina uma molécula de água aqui. E aqui, uma informação importante, que a gente vai usar bastante, inclusive, pelo fato dos cetais e acetais serem instáveis, a gente já viu isso, principalmente porque olha que grupos volumosos, né? Então, a gente viu que isso aqui pode ser e é bastante instável. Se a gente coloca excesso de água, a gente retorna ao aldeído ou cetona que lhe deram origem. Então, em meio ácido, né? Claro, falando de novo. Então, todo o mecanismo que a gente viu anteriormente, a gente pode retornar colocando excesso de água. A gente retorna, sai do cetal ou acetal e retorna ao aldeído ou cetona que lhe deram origem, restituindo o álcool também, restituindo uma molécula de álcool, ou duas moléculas de álcool, como a gente viu no mecanismo anterior, ou seja, o contrário do mecanismo anterior. E essa informação é de extrema importância para nós, porque a gente vai ver que que cetais e acetais são utilizados com uma função muito específica chamada de grupos protetores.
Então, nós vamos ver esses grupos protetores, nós protegemos os grupos na forma de cetais ou acetais, e depois, em meio aquoso e meio ácido, a gente consegue restituir o aldeído ou acetona de origem. Então, aqui um exemplo do que eu estava falando. Como que eu consigo sintetizar esse composto a partir deste primeiro? Então, o que aconteceu aqui? A gente verifica que usou um reagente que transformou o éster num álcool. A gente já viu isso. E como é que a gente pode obter essa síntese? Simplesmente utilizando hidreto de alumínio e lítio. Então, pelo hidreto de alumínio e lítio, tem uma primeira redução que vai levar esse éster a um aldeído. Depois do aldeído reagindo com mais um mol de hidreto de lítio e alumínio, nós chegamos ao álcool. Ora, muito bem, nenhum problema, claríssimo isso. Mas como a gente vai fazer isso, essa redução, garantindo que este grupo não vai reagir também? Porque percebam que este grupo está aqui no produto intacto. Então, como que a gente vai fazer para que este grupo não reaja e somente reaja o éster para formar esse álcool primário? Então, é o que está escrito aqui, ó. O hidreto de lítio e alumínio reduzirá o éster fornecendo o álcool, mas também reduzirá o grupo cetona, se eu usar ele direto. Então, é agora que nós passamos a usar grupos de proteção em síntese. E aqui temos vários exemplos, usando grupos de proteção, ou melhor, aqui mostrando quais são os grupos de proteção, que são normalmente cetais e acetais, como a gente acabou de ver. A diferença é que são cetais e acetais cíclicos. Por que que são cíclicos? Porque a gente viu nas reações anteriores que reações de aldeídos e cetonas com álcoois levam primeiro com uma molécula ao M-cetal, ou M-acetal, e depois ao acetal, ou cetal. Então, para chegar ao cetal ou acetal, nós precisamos de duas moléculas de álcool. Dois grupos, dois oxigênios nucleofílicos. Nesse caso, os dois oxigênios nucleofílicos, ou seja, os dois grupos álcool, estão na mesma molécula. Aqui, nesse caso também. Com a diferença, então, que acontece um primeiro ataque, né, por essa ponta e depois por essa. Ou seja, o mecanismo é idêntico àquele que eu apresentei para vocês para duas moléculas distintas de álcool. Nesse caso, de novo, repetindo, as duas funções álcool estão na mesma molécula, então acontecem reações intermoleculares. E eu não vou passar esse mecanismo para vocês, porque é idêntico ao anterior, e eu quero que vocês entreguem como exercício valendo presença. Voltando então à nossa questão anterior, como que a gente vai resolver aquele problema, né? Que vai reduzir um grupo sem deixar reduzir o outro. Então, a primeira medida a ser tomada nós temos aqui o grupo éster e o grupo cetona, reagindo com álcool, ou com esse etanodiol, que vai formar o quê? Lembrem-se, vai formar um cetal, que é um grupo protetor. Então, olha aqui, em todo aquele mecanismo, a reação da cetona reagindo com o álcool vai, então, formar um cetal em meio ácido. Aí sim, se agora essa carbonila disse que ela está protegida. Agora sim, nós utilizamos o hidreto com todo aquele mecanismo que vocês já conhecem, que vai atacar aqui o éster, vai abrir a carbonila, retorna, elimina esse grupo o metóxido, forma o aldeído, depois uma segunda molécula de hidreto reage com o aldeído e chega aqui a essa base em que em meio ácido e meio aquoso forma o álcool. Então, aqui tem todo um mecanismo envolvido, não é? Eu só estou mostrando para você quais são as etapas dessa reação, e todos esses mecanismos nós já vimos. Um outro exemplo, uma coisa muito importante aqui é que todas essas reações têm que ser feitas em etapas diferentes. Então, aqui a gente coloca em meio ácido, garantindo que o grupo protetor seja formado. Depois, só depois é que já o produto seco, etc., a gente coloca em frente ao hidreto. Depois que estiver toda a reação de ter sido completada, é que a gente coloca em meio aquoso e em meio ácido de novo,
para formar o álcool. E o mais importante, lembra-se aquela informação importante que eu disse para vocês, cetais e acetais em meio aquoso e meio ácido restituem a cetona ou o aldeído de origem, que é o que está aqui, ó. E por isso diz que esse grupo foi protegido, porque depois ele é restituído, o grupo de origem que a gente não queria que fosse atacado. Então, essa é a importância dos cetais e acetais em meio aquoso retornarem ou restituírem a cetona ou aldeído de origem. Nesse caso, acontece a mesma coisa, nesse outro exemplo, olha, nós temos a acetona e o aldeído. Quem é mais reativo? Então, já começa tendo que fazer essa pergunta. Quem é mais reativo de aldeídos e cetonas? A gente viu que os aldeídos. Então, se a gente vai ter que proteger um grupo, o grupo que primeiro vai reagir vai ser o aldeído, ó. Então, quando eu coloco esse álcool aqui, esse diol, o grupo protetor vai proteger o aldeído, tá aqui, ó, proteger o aldeído. Agora, o próximo ataque que eu fizer, que nesse caso aqui é com grinhar, ele vai atacar a carbonila da acetona. Que é isso que aconteceu, olha. Atacou a carbonila da acetona e em meio aquoso, em meio álcool, em meio ácido, formou o álcool. Só que em meio aquoso e em meio ácido, o acetal também é desfeito, o grupo protetor é desfeito e restitui a carbonila de origem, que está aqui, o aldeído. Então, aqui, ó, nesse caso, quando eu coloco em meio ácido e meio aquoso, eu formo o álcool e restituo a carbonila do aldeído. E aqui ainda formo o álcool, que é o propanodiol, que a gente tinha colocado anteriormente. Essa aqui é a mesma reação anterior, só escrita de uma outra maneira, mas também para reforçar que quando a gente coloca o grupo protetor, o mais reativo, a carbonila mais reativa é que vai reagir primeiro com o diol, que nesse caso, né, é o aldeído. Então, é ele que reage, ou seja, ele é protegido. E aí, depois, com grinhar, ataca a carbonila da acetona e forma em meio ácido e aquoso, forma o álcido e restitui a carbonila do aldeído. Uma outra reação muito importante de adição nucleofílica é a chamada de reação de Wittig. A reação de Wittig é uma reação onde uma C-dupla-O, ou seja, uma carbonila, se converte a uma C-dupla-C. Então, vejam só, aqui essa C-dupla-O se converte em C-dupla-C. E a reação de Wittig, ela necessariamente é uma reação que acontece com um reagente chamado de ilida de fósforo. A ilida de fósforo, ela reage então com aldeído ou cetona e forma um alceno e óxido de trifenilfosfina. Então, em todas as reações, a gente vai ter a formação desse óxido de trifenilfosfina por conta do mecanismo que existe nessa síntese. Aqui embaixo, então, de novo, uma cetona reagindo com uma ilida de fósforo vai dar o alceno e óxido de trifenilfosfina. Se vocês observarem, assim, de um modo bem simples, eu vou mostrar ali depois o mecanismo, a C-dupla-O, a dupla O, sempre vai se ligar agora a esse grupo aqui da ilida e formar, então, a óxido de trifenilfosfina. Enquanto que esse grupo, ele é variável, né, numa ilida, a gente pode construir a ilida do jeito que a gente quiser. Então, esse grupo da ilida é que passa a se ligar aqui à acetona, essa outra parte da acetona, tá aqui, ó. Mas a gente vai ver com detalhes agora. A ilida de fósforo, ela pode ser escrita dessas duas formas, essas duas formas são equivalentes, como diz a seta, porque o átomo pode ser até escrito nessa forma de dupla ligação, porque o átomo de fósforo, ele comporta mais que 8 elétrons na última camada de valência. Então, mas a forma bem normal, bem comum de apresentar a ilida de fósforo é essa, com a carga negativa sobre o carbono e a carga positiva sobre o fósforo. Então, a gente enxerga aqui que o carbono é que é o nucleófilo, o carbono é que ataca a carbonila do aldeído ou da cetona. Uma outra coisa interessante, essa adição é chamada de cicloadição 2+2, porque são 2 elétrons da ilida, envolvem 2 elétrons da ilida e 2 elétrons da carbonila. Então, essa reação é como se fosse consertada, né? Então, acontece o ataque carbonílico,
o ataque nucleofílico, desculpa, a dupla abre e imediatamente se liga ao fósforo. Então, tá aqui, ó. Esse é o estado de transição formado. Aí depois, essa ligação entre carbono e oxigênio se quebra, e a ligação entre carbono e fósforo se quebra, e forma-se uma nova ligação carbono-carbono, que é o que está aqui, ó. Então, aqui a formação do alceno e aqui a formação da trifenilfosfina, do óxido de trifenilfosfina. Percebam que por essa reação ser frontal, ela é chamada de reação regioseletiva, ou seja, acontece numa única região. Não tem a possibilidade de o ataque vir por várias direções. Isso a gente vai ver que pode acontecer em outros casos. Na reação de Wittig, não, é reação regioseletiva, ou seja, ela é seletiva por região. Então, ela acontece de uma única forma, formando o alceno e o óxido de trifenilfosfina. A preparação da ilida é importante porque é a ilida que vai nos dizer qual o tamanho do alceno que a gente vai formar, porque da ilida, a gente vai preparar uma ilida e a preparação dela diz que vai ter, se eu vou acrescentar um carbono, 2, 3 ou 4 na cetona ou aldeído que eu tiver. Então, como que é o mecanismo da preparação da ilida? A gente pega um haleto de alquila, nesse caso aqui o brometano, e através de uma reação SN2, a gente usa trifenilfosfina, que é essa substância que vai atacar esse CH2 que tem uma carga, o C-carbono que tem uma carga residual positiva, e expulsa o bromo. Formada essa substância, a gente reage aqui com um sal de lítio, que esse sal que tem um carbânion, funciona com uma base, esse sal retira um próton aqui desse grupo CH2, então aqui forma CH-, que vai ser o nosso nucleófilo. Percebam que aqui tem 2 carbonos, porque nós partimos de 2 carbonos aqui com o brometano. Então, o número de carbonos aqui vai depender do haleto de alquila que a gente utilizar. Isso é importante. Muito bem. Eu não vou cobrar o mecanismo de formação da ilida, eu só quero que vocês coloquem a ilida respectiva para conseguir o determinado alceno. Com a ilida obtida, a gente obtém, então, o alceno. Então, por exemplo, esse aqui, ó, 3-etil, 3-hexeno. E o importante é que cada alceno pode ser obtida com um par diferente de reagentes. Então, o que está dizendo aqui, ó, se 2 conjuntos de reagentes estiverem disponíveis para a síntese do alceno, é melhor usar aquele que requer o haleto de alquila com menor interação, ou seja, o haleto de alquila que dá a ilida. Então, a ilida com menor efeito estérico vai ser sempre a melhor para a gente obter o alceno, porque se vocês voltarem lá no mecanismo, vocês vão lembrar que o mecanismo ele é frontal, então quanto menor efeito estérico tiver a ilida, melhor. Muito bem, então aqui nós temos essas duas possibilidades de pares. Olha, temos essa acetona com 5 carbonos, que é a 3-propanona, e essa ilida aqui, olha, com 3 carbonos. Então, essa parte aqui da ilida vai entrar aqui na C-dupla-O. Então, aqui vai ficar C-dupla, CH, CH2, CH3, que é o que está aqui, ó. Então, aqui está o alceno. Agora, eu posso usar um outro par também, que é esse par aqui, que eu tenho essa ilida mais volumosa, mas esse grupo inteiro, ele vai ser trocado, né, e colocado aqui, ó, C dupla C, CH2, CH2, aqui CH3, CH3. Ele vai entrar aqui e o dupla O volta aqui para o fósforo, formando o óxido de trifenilfosfina. Muito bem. Desses 2 pares, o melhor é que tem a ilida menos volumosa, que é esse caso aqui. Então, esse é o que está escrito aqui, é o método preferido. Ou seja, eu vou apresentar para vocês um alceno e vocês vão me dizer qual o par melhor para se produzir aquele alceno. E o par melhor é sempre aquele em que a ilida é menos volumosa. Costuma-se dizer também que a reação de Wittig é regioseletiva, porque ela forma mais um alceno, né? Forma mais um alceno que o outro, e por causa disso ela é o melhor caminho para preparar o alceno terminal. Que o alceno terminal em outras reações, ele é o de menor rendimento, mas na reação de Wittig ele é fácil de ser formado porque a gente pode usar uma ilida com um único carbono, né? Eu deixei aqui para vocês
esses dois exercícios, que é só para treino, em que eu quero que vocês deem o produto da reação para síntese de Wittig. Esses tem aqui já os reagentes e eu quero que vocês mostrem qual é o alceno formado. E aqui eu quero que vocês mostrem quais são os melhores pares de reagente para formar esse alceno. Lembre-se que existem sempre dois pares e a gente tem que escolher um dos pares onde a elida é a menos volumosa, a que menos vai causar efeito estérico. Mas isso, de novo, é para treino. E para presença em nota, eu quero que vocês entreguem os mecanismos para essa síntese aí. Os mecanismos são idênticos, é só para uma questão que vocês façam mesmo mais exercícios desse tipo e entreguem então para presença e nota o exercício do que está no slide 11. Então, você tem aqui o 1,2-etanodiol, 1,3-propanodiol, que vai proteger essa carbonila aqui. Então, eu quero que vocês me mostrem como é esse mecanismo de proteção, como é formado esse grupo protetor, o mecanismo para a formação desse grupo protetor. Não se esqueçam aqui, ó, tá em meio ácido, então tem que começar protonando. Era isso que eu tinha para falar nessa aula. Muitíssimo obrigada e até a próxima aula.